Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira: escoamento superficial da água, preocupação também para as veredas. É o 9º episódio do seminário Reservação de Água em Veredas. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e ainda tem o site paracaturural.com. Pesquise aí no seu aplicativo favorito e acompanhe o nosso trabalho, inclusive confira os 8 episódios anteriores dessa série. Volto já! Planeta Água. Seja bem-vindo ao Paracatu Rural. As veredas e suas APPs são locais de alta diversidade biológica. Funcionam como habitats de diferentes espécies, importante para a alimentação, reprodução e nidificação da fauna silvestre no cerrado e de ambientais ecotonais, que são áreas de transição ambiental onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas. O status atual sobre os estágios de conservação destes ambientes em diferentes estados no Brasil apresentam diferenças. Esta condição deve-se a diferentes fatores, sendo o de maior impacto o fogo, que de maneira sistêmica e predatória tem interferido nesses sistemas. Entre as ferramentas importantes para a proteção destes ambientes e trazidas pelo Código Florestal está o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, cuja adesão é obrigatória nos empreendimentos rurais. Estas adesões são fundamentais, inclusive, para a correção de passivos ambientais nos empreendimentos rurais. E vale ressaltar que, no Brasil, as veredas são protegidas pelos estados e pelos municípios com a referência legal fundamentada na legislação federal, conhecida nacionalmente como Código Florestal Brasileiro. No seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos, organizado pelo Sebrae Minas em parceria com a Irriganor, o professor Erli, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Engenharia Florestal, explica sobre a função hidrológica da ZOV, Zona de Ocorrência de Veredas. Ele falou sobre as interferências do homem nas veredas, que devem ser feitas com todo cuidado e muita pesquisa e estudo. Bom, finalizando a nossa apresentação, né? Uma preocupação muito grande que eu gostaria de deixar, né, é que coisas desse tipo venham a acontecer, né? Então, a gente interferir no processo de modo irresponsável, né? Formar situações como essa realmente de cortar o coração, é uma coisa que nos preocupa muito. Vamos dar utilidade, vamos dar praticidade na coisa? Tudo bem, concordo. Mas eu acho que antes disso, nós temos que ter certeza do que nós podemos fazer. Até onde nós podemos interferir nessa zona de ocorrência de vereda, né? Nós temos que ter certeza. E uma das certezas a gente encontra, não todas, mas algumas das certezas nós encontramos por meio de pesquisa, né? Por isso que eu vou finalizar a minha fala aqui, né, que eu gostaria muito, já que está tendo essa união, essa confraternização das secretarias, né, que houvesse também uma preocupação por meio de experimentos voltados especificamente para isso. Né, como eu disse, eu ainda não atuei nessa área de pesquisa, né, não trabalhei diretamente com essa questão da pesquisa para avaliar o fluxo de água, quantidade e qualidade, né, tomando como base a bacia hidrográfica, mas eu gostaria muito de participar de uma pesquisa como essa, né? Na universidade, nós temos condições de ficar pensando, de bolando como seria isso aí. Nos falta, né, tanto a questão de logística, como a questão da liberação para pesquisa de veredas, né, ou das zonas de ocorrência de veredas, né? Buscar informações sobre qual área nós estamos falando aí de reservação, né? Qual área que nós estamos falando? É de 50 mil metros quadrados? Ou seriam áreas de, sei lá, 5 mil metros quadrados? Não sei, né? Não sei o que nós estamos falando aí de reservação. Então, nós temos que buscar
a partir de pesquisa, de quanto nós estamos falando. E qual a localização disso em relação à bacia hidrográfica, a toda a extensão da vereda? Aonde que nós estamos falando? Onde que a gente está pensando em interferir? Quais seriam os melhores locais para a gente fazer que minimize os impactos, né, com aquela área que nós pretendemos? Então, eu acho que falta informação, né, falta pesquisa em busca disso, né, que nos responda a isso, né? E me vem à cabeça, claro, que seria sine qua non, né, os condicionantes com relação à preservação e recuperação de áreas de preservação permanente, né, que existem, mas muitas vezes não são preservadas de fato, né. Já vi muita pastagem chegando até a margem da vereda, pastagem, boi, né, chegando, às vezes boi permeando ali a zona toda, né, a zona de ocorrência de vereda. Então, já vi isso no campo. É claro que a gente entende, a fiscalização não dá conta, o Estado é muito grande, eu sei disso, a gente tem ciência disso, né? Mas é preciso que, a partir, quem sabe até mesmo do produtor, que ele tenha consciência, né? Já vi situação também em que os proprietários, né, eles não conseguem deter o produto, o sitiante que solta o seu boi na terra alheia, né, invadindo essa área de preservação permanente. Já vi isso também acontecendo, né? O proprietário fica sem ação, né, muitas vezes. Então, isso tudo está lá, mas eu acho que seria condicionante, sine qua non, para qualquer alteração, para qualquer coisa que venha a ser decidido, né, a partir dessas discussões que vão ser realizadas. A primeira coisa teria que ser assim: ninguém pode, né, solicitar ou realizar, né, a reservação sem estar em dia com a legislação, principalmente o tocante à recuperação de APP, a condições de todo o entorno em relação à infiltração, mínimo de escoamento, ou seja, sem ter a área degradada dentro da bacia que forma essa zona. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? As veredas se constituem em importante subsistema do cerrado, possuindo, além de um significado ecológico, um papel socioeconômico e estético-paisagístico, que lhe confere importância regional, principalmente quanto ao aspecto de constituírem refúgios faunoflorísticos e por ser um ambiente de nascedouro das fontes hídricas aqui do Planalto Central brasileiro, abastecendo as 3 bacias principais hidrográficas do Brasil. A área de ocorrência das veredas apresenta-se subordinada às características ambientais que possibilitaram a sua evolução, pertencentes à região do Cerrado, com suas particularidades e sistemas específicos. As características geoambientais da área do Cerrado são específicas e particulares, merecendo estudos mais aprofundados para os processos de intervenção que o homem vem promovendo. Outro palestrante do seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos foi o professor Igor Rodrigues de Assis, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Solos. Ele debateu sobre o tema Reações de oxirredução no solo e influências sobre a qualidade do solo e da água
em veredas. É um assunto que me fascina, né? As veredas é uma área de interesse particular para mim há muitos anos, há muito tempo, e só que é um ambiente bastante complexo e o assunto é mais complexo ainda, é controverso. E aí, por mais que quando a gente estuda um determinado ponto específico do assunto, né? E a gente não abrange todas essas questões, então não somos, né? A gente não conhece a fundo todos os lados da história, né? Por conta disso, como eu vi que o desafio era grande, né? Procurei alguns colegas aqui para poder a gente direcionar um pensamento e trocar ideias. Então, agradeço aqui muito o professor João Quer, aqui do Departamento de Solos, um dos maiores pedólogos do Brasil, que participou do projeto Radam Brasil, de levantamento de solos do Brasil, na década de 80, né? Agradeço muito também ao professor Eduardo Marques, aqui do Departamento de Engenharia Civil, que ele é especialista na parte de hidrogeologia, né? Nessa questão de lençóis freáticos, etc., me ajudou bastante. E o professor Rafael Bragança, que também é colega aqui do departamento, que trabalha junto comigo aqui na Física do Solo, né? Então, a gente construiu esse material junto, né? E com muito a colaboração deles, agradeço imensamente a eles. Eu sou, então, aqui professor do Departamento de Física dos Solos, na área de Física dos Solos e Recuperação de Áreas Degradadas, coordeno os laboratórios de Física do Solo e de Recuperação Ambiental. A física do solo é a ciência que trata o estudo da água no solo, né? Um dos assuntos da física do solo é a água no solo. E o nosso laboratório de recuperação ambiental, a gente trabalha com recuperação de áreas degradadas nos mais diversos sistemas, nos mais diversos biomas. A gente tem um foco muito grande aqui com as áreas de mineração, mas a gente não atua só nas áreas de mineração. E a gente vai tentar trazer um pouco sobre isso, né? O assunto aqui, pelo título, parece muito complexo, muito afunilando bastante, mas eu vou fazer esse afunilamento na parte final da apresentação, que eu acho importante, e vou falar de aspectos mais gerais, primeiramente, né? Foi muito interessante essa sequência, primeiro falar da questão legal, da legislação, depois da questão técnica, né? E as pessoas têm essa sensação, e eu tenho muito essa sensação, seguinte, quem trabalha com a lei é o pode e não pode, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando a gente entra na parte dos técnicos, né? Passaram aqui já 2 professores, eu sou o terceiro, né? Aí a nossa resposta do técnico geralmente depende, né? Então a gente nunca vai afirmar só, olha, pode e não pode. Por quê? Porque o meio ambiente não é homogêneo. O meio ambiente ele é heterogêneo e ele precisa ser avaliado situação a situação, caso a caso. Uma das grandes críticas que a gente faz aqui, né, à legislação, a gente sabe que a legislação ela é fundamental, ela é o ordenamento, mas eu acho que ela tem que trabalhar dentro de certos limites, né, e como tudo na vida tem que ter determinados limites. Eu acho que tem que entrar aqui o papel dos técnicos com conhecimento técnico, até onde a legislação pode ir, até onde os técnicos vão. Se a legislação regra todas as coisas, você não precisa mais do técnico, né? Isso aqui a legislação que fala se pode, se não pode, você não precisa mais do conhecimento dos técnicos. Então, acho que tem que ter uma sintonia muito grande e a gente entender o ambiente como um sistema heterogêneo, isso é importante. Então, eu acho que tem situações que é possível, tem situações que não é possível, como tudo na área ambiental. Que bacana, hein? Então fique atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos nesse assunto de extrema importância para toda a sociedade. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós encerramos com um abraço para os nossos ouvintes pelo rádio, pela internet, também em podcast. Aí nós temos o podcast Paracatu Rural em mais de 11 aplicativos. Tem também o Instagram, @Paracatu Rural. Um abraço aí para Catiusca Santos, Jane Pérez e o Mário Pérez, Grace Bischoff, Milene Leandro, Gesiele Munaro, Edson Gonçalves de Oliveira. facebook.com/Paracatu Rural. Um abraço para Flávio Fraça Silva, também para o João Paulo Meira, Adriana Aparecida e para o Hélio Camargo. O YouTube do Paracatu Rural, youtube.com/Paracatu Rural, você encontra lá todas as notícias que nós já trouxemos ao ar. E um abraço aí para quem está no YouTube, o Luiz Fernando Gama de Medeiros, Omar K,
Jubiraci Alves e Isaías Fazendeiro. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros, Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira e Lohane Marques, para minha família, para minha esposa Paula. Te amo, Paula, te amo, Gabriela. Um beijo para vocês. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural, encontre aí outras notícias que nós já publicamos, acompanhe o nosso conteúdo. Se preferir, pode ir lá no site paracaturural.com. Você também vai encontrar o nosso conteúdo lá. E vou dizer para você um negócio. Nós estamos também ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, pelo rádio. É na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar na frequência 96,5 MHz. Se não, você pode ouvir por aplicativos de rádio, como, por exemplo, Rádiosnet. É isso mesmo, é só pesquisar pela Boa Vista FM. Tem antena parabólica aí? Então sintoniza na frequência 3.665 MHz. É a TV Milagro. Paracatu Rural também está lá. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.